Vamos falar hoje sobre propriedade imóvel, formas de aquisição. É um slidezinho pequenininho, né, curtinho, só de introdução ao tema. As formas de aquisição da propriedade imóvel estão localizadas do artigo 1238 ao artigo 1259 do Código Civil, sob esse título. Está aqui, ó, aquisição da propriedade imóvel, dentro do livro 3 do Direito das Coisas e dentro do título 3 da propriedade e dentro do capítulo 2, aquisição da propriedade imóvel. Tá bem? Pois bem, o Código Civil prevê apenas 3 hipóteses de aquisição da propriedade imóvel. Tá? São elas pela ordem, né? E vai ser a ordem que a gente vai estudar. Uso capião, aquisição pelo registro do título e aquisição por acessão. Essas são as 3 hipóteses e aqui estão os artigos, né? O uso capião o primeiro começa no 1238, vai ao 1244. O registro do título começa no 1245, vai ao 1247, é o mais curtinho de todos, né? Mas em compensação é o mais comum, né? A forma de aquisição de propriedade imóvel, a mais frequente é essa aqui, a do registro do título. E são só 3 artiguinhos, né? O 245, 1246 e o 1247. E depois finaliza com a aquisição por acessão, que eu acho que é o mais extenso, né? Vai do 1248 ao 1259. Bueno, além dessas formas de aquisição da propriedade imóvel, a doutrina ainda faz referência a mais 2 formas, só que são formas que a gente não vai estudar em Direito das Coisas. Então é por isso que eu vou apresentar para vocês. Isso aqui tudo é matéria futura, né? Então muitos de vocês, no caso, né, não viram ainda, vão estudar essa parte da matéria, que é o Direito de Família, né, o livro 4, e no livro 5, o Direito das Sucessões. Mas antes de analisar essas 2 hipóteses de aquisição da propriedade imóvel, eu quero só relembrar, e aí é uma dica importante para estudar, né, a matéria com atenção, lembrar vocês que nós já estudamos uma forma de aquisição da propriedade que é chamada de posse-trabalho ou posse pro labore, e que está lá no 1228 do Código Civil, nos parágrafos 4º e 5º. Só para fazer uma leve, né, como é que a gente diz, recapitulação, né? É aquele caso que eu comentei com vocês do Frankenstein, ou seja, é uma forma de aquisição da propriedade que mistura uso capião e desapropriação. Tá? Então, essa forma, no caso, provoca exatamente esse misto aqui, que, por enquanto, até onde eu saiba, não saiu do papel, né? Mas está lá, já estudamos, já passamos, também é uma das formas de aquisição. Pois bem, no direito de família, como é que tu pode adquirir uma propriedade imóvel, né? Então está dentro do assunto do direito de família, do direito patrimonial e do regime de bens entre os cônjuges. Vou ler aqui, mas é livro 4, título 2, subtítulo 1. Lá no capítulo 4, trata do regime da comunhão universal. Só nesse regime, e a gente já vai ver o artigo, nesse regime, o casamento, só por casar, a pessoa adquire propriedade imóvel. Então, na verdade, o que provoca a aquisição da propriedade imóvel? O que provoca é o casamento, mas não é qualquer casamento. É o casamento sob regime de comunhão universal, que hoje é exceção também, não é regra. E para a gente chegar a essa conclusão, a gente vai dar uma adiantadinha aqui só para mostrar para vocês. Né? Então, o artigo mais importante é o segundo, aqui eu botei pela ordem, né? Mas o 1667 do Código Civil diz assim: o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges. Então, o que acontece quando tu casa no regime de comunhão universal? Que, como eu falei, já foi o regime legal de bens no Brasil até a década de 70, né, o final da década de 70, mas com a lei do divórcio deixou de ser o regime legal. Hoje o regime legal é da comunhão parcial, né?
Mas como é que acontecia antes de 77, né, que foi a aprovação da Lei 6.515? Quem casava com outra pessoa adquiria, ao dizer sim no casamento, né, ao consumar o casamento, já se tornava proprietário dos bens imóveis do outro cônjuge, certo? Proprietário da metade, né? Ficavam os dois cônjuges meeiros. E aqui tem o 1514 que confirmava isso, que diz assim: o casamento se realiza no momento em que o homem ou a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Quando é que se consuma o casamento para efeitos legais? Aqui, quando tu diz sim, na verdade é isso. Apesar de ser um ato solene, né? O casamento é um ato formal e solene, mas ele é puramente verbal, né? Observem, né? Basta tu manifestar a tua vontade. Como é que tu manifesta a tua vontade? Verbalmente, dizendo sim, e o juiz os declara casados verbalmente também. Claro que é toda uma documentação, assinatura e tudo, mas o que consuma um casamento pela lei é o sim. E quando tu diz sim, automaticamente metade dos bens do teu cônjuge vem para ti e metade dos teus bens vão para o teu cônjuge. Isso no regime de comunhão universal. Então, só para não evitar um pega-ratãozinho, é muito comum se dizer assim: ah, não, mas o casamento se consuma pelo ato sexual. Não, vamos esclarecer. A consumação do casamento pelo ato sexual é um dogma da Igreja Católica, é uma verdade religiosa, não é legal. Mesmo que não haja ato sexual posterior ao casamento, mesmo assim o casamento já está consumado. As pessoas misturam muito e já teve casos de chegar no judiciário a alegação de anulação do casamento por falta de consumação, alegando que porque não houve relação sexual entre os noivos. Na verdade, não é isso que consuma o casamento perante a lei. Vou repetir: o casamento perante a lei se consuma com o sim, tá bem? A questão do ato sexual é religiosa, é uma questão bíblica, tá lá, né? O homem serão apenas uma só carne, aquela coisa toda, então aí é outro ponto de vista. Para nós o que vale é essa aqui. E aí quando tu diz sim, aí tu adquire, claro, caso tu case em regime de comunhão universal e case com alguém que tenha patrimônio. Também casar com pobre, no caso, não vai adquirir, vai ser só dívida, né? Vamos voltar aqui então. Então, tá aqui. Então, nós temos uso capião, registro do título, acessão, posse e trabalho e agora casamento, lá no regime da comunhão universal, conforme a gente já viu. E por fim, esse sim é um modo bastante comum de aquisição lá no direito das sucessões. Nós temos o título 1 da sucessão em geral e no capítulo 1 as disposições gerais, que é o artigo 1784. Então, diz no artigo 1784 o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A sucessão se abre com a morte. Tem gente que confunde e acha que abrir a sucessão é dar início ao inventário. Não. A sucessão é aberta com o evento natural, né, em princípio, né, que é a morte da pessoa. Quando alguém morre, automaticamente a propriedade e a posse, né, dos seus bens passa para os herdeiros, automático, já falamos sobre isso. Os herdeiros, de repente, até nem sabem que são proprietários e já são proprietários. Essa, então, é também uma forma de aquisição da propriedade. Então, só para fechar aqui, então, todos os casos, né? Estão todos eles no Código Civil, né? Todos eles na parte especial, mas não estão todos eles no nosso livro do Direito das Coisas. Nós não vamos estudar o 1667 e seguintes, porque vocês vão estudar em Direito de Família. Nós não vamos estudar o 1784 e seguintes, porque vocês vão estudar em Direito das Sucessões. E nós já estudamos posse trabalho ou posse pro labore. O que nos aguarda, então, nas próximas aulas, aí, né? Nos próximos vídeos? São esses três aqui, por essa ordem. Vamos começar com o uso capião, depois registro do título e depois aquisição por acessão. Estas são as formas de aquisição da propriedade imóvel dentro do Código Civil brasileiro. Tá bem? E assim a gente termina esse tópico agradecendo a atenção. Muito obrigado.